gravando essa aula, não é nem para os alunos que estão faltando, ó. Aqui já está sendo gravado. Então, o que eu estou falando aqui já está sendo gravado. Eu estou gravando, sinceramente, eu estou gravando essa aula mais porque por uma questão de ver quantos alunos estão entendendo a aula, quantos estão participando da aula, para depois os outros que estão faltando o ano todinho, vai ficar tudo gravado. Ele não vai poder dizer que teve presente nas aulas, aí vai dizer que não passou porque, sei lá, aí bota a culpa em qualquer coisa, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Então, por isso que eu estou gravando as aulas, mas se eu colocar aqui, ó, a quantidade de aulas, por exemplo, aqui, 2 visualizações, 5, 2, 6, 3, 7, 2, 4, 4, 5, 8, 2. Teve uma aqui que teve 29, não sei porquê. E foi de vocês, segundo ano. Teve 29 e tal. Teve uma que teve 35. Mas essas aqui, de 2, 5, 5, 6, 6, 7, 2, 2, para quem está faltando 55 alunos estão faltando. Aí eu tenho 5 visualizações, significa que 50 faltaram a aula completamente. Esses estão achando que vão passar. Não vão passar. Não vão passar, tá? Não vão passar. Não é justo para quem está assistindo a aula. Tá bom, gente? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vou continuar falar sobre capacidade térmica. A gente viu que quando a gente tem aqui calor sensível, né? Calor sensível é quando muda de temperatura. Então, a quantidade de calor, de energia que você fornece, depende de 3 fatores. Então, quando você vai esquentar a água, depende da quantidade de água, então a gente chama de massa de água. Depende do calor específico. Ou seja, a água é mais difícil de esquentar, e a gente viu na tabelinha, por definição, a água é 1 caloria para cada grama sobre cada grau Celsius. Então, depende do material. O ferro é mais fácil de esquentar. O ferro só precisa de 0,1, 10 vezes menos, 0,1 caloria a cada grama sobre cada grau Celsius. Ou seja, se você botar a mesma quantidade de ferro, a mesma quantidade de água, o ferro aquece 10 vezes mais rápido. Tá? E aqui é a variação de temperatura. Tá? Bem, isso daí foi o que a gente viu, aquela tabelinha. Eu não vou construir aquela tabelinha de novo, não. Tá? Quem quiser, nas 2 aulas eu coloquei aquele gráfico dos patamares de mudança de fase e usei a água como exemplo. Tá? Então eu peguei esses 2 indivíduos aqui e comecei a conversar com vocês dizendo o seguinte: olha, pode acontecer de um cara, essa multiplicação dá a mesma, tá? Vamos botar assim, M1 vezes C1, um material diferente de outro, M2 vezes C2. Pode acontecer dessa multiplicação ser igual com materiais diferentes. Como pode acontecer? Vamos botar o exemplo da água, tá? Vamos botar aqui do lado um exemplo numérico, tá? Um exemplo numérico. Fica bem fácil para você entender. O calor específico da água, por definição, é 1 caloria de energia para cada grama sobre cada grau Celsius. Isso daqui, a água no estado líquido, tá? O ferro, calor específico, isso é Czinho, tá? O Czão vai ser a capacidade térmica. O ferro, o que acontece? Ele precisa somente de 0,1 caloria, tá? A gente pode depois ver na tabela lá, para cada grama sobre cada grau Celsius. Vê, o ferro precisa de muito menos calor, muito menos energia para subir a temperatura dele. Mas essa multiplicação da água, a massa da água,
um calor específico da água, e a massa do ferro vezes o calor específico do ferro, podem dar iguais. Como é que pode dar iguais? Ora, se o ferro, vou botar só os números, tá? Só os números. Se o ferro é 10 vezes mais fácil de aquecer, o calor específico do ferro é 0,1, enquanto que o da água é 1, tá? Enquanto que o da água é 1. Tá? Ora, qual é o número que eu multiplico por 0,1 para dar a mesma coisa de um número multiplicado por 1? Ora, vamos supor que eu pegue 1 grama de água, tá? 1 vezes 1 é 1, né? Concorda? 1 vezes 1 é 1. Então, eu peguei 1 grama de água e o calor específico é 1 caloria para cada grama e cada grau Celsius. Então, se eu jogar 1 caloria aqui, ele vai aumentar 1 grau Celsius, não é isso? Porque esse cara multiplicado, 1 vezes 1, vai ser a massa de 1 grama vezes o calor específico da água, que é 1 caloria para cada grama. É 1 grama, então eu só preciso de 1 caloria para cada grama sobre cada grau Celsius. Então, se eu peguei 1 grama, e a característica dele é 1 caloria para cada grama, que está aqui, subir cada grau Celsius, significa que se eu botar 1 caloria, vai subir 1 grau Celsius. Se eu botar 2 calorias, vai subir mais um grau Celsius. 2 graus Celsius, etc. Então, eu posso pegar a massa de ferro, em vez de 1 grama, eu pego 10 gramas de ferro. Entendeu? Então, veja só, essa multiplicação aqui de ferro vai dar 1, tá? Nesse caso aqui, lembre-se que isso daqui é 1 caloria para cada grama grau Celsius. Então, eu tenho aqui 1 grama e eu tenho aqui 1 caloria para cada grama sobre cada grau Celsius. Se eu simplificar aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 vezes 1 é 1, né? 1 caloria, 1 caloria para subir 1 grau Celsius. Tá? 1 caloria para subir 1 grau Celsius. E o ferro, como é mais fácil de aquecer, mas eu botei 10 vezes mais quantidade de ferro. Também vai dar 1. Essa conta aqui, 10 vezes 1/10, também vai dar 1. Ora, aqui é 10 gramas. E aqui é 0,1 caloria por grama grau Celsius. Então, caloria por grama grau Celsius. Ou seja, se eu cortar o meu grama com grama aqui, eu vou ter 10 vezes 0,1, vai ficar também o quê? 1 caloria por grau Celsius, para cada grau Celsius. Veja que coincidência, veja que coisa interessante. Eu peguei uma quantidade diferente de água, mas a dificuldade de aquecer é a mesma. Eu preciso de 1 caloria para subir 1 grau Celsius. Aqui eu também preciso de 1 caloria para subir 1 grau Celsius. Como o ferro é 10 vezes mais fácil de aquecer, eu peguei 10 vezes mais quantidade de ferro. Aí a multiplicação dá a mesma, entendeu? Então, vê, o que a gente vai chamar de capacidade térmica é essa multiplicação aqui. Tá? Veja, essa multiplicação, eu vou colocar esse termo desse lado de cá, eu vou colocar esse termo desse lado de cá, tá? Então, veja só, acompanha comigo, tá? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura é igual a quantidade de calor. É a mesma equação, tá? Eu só passei o cara para o lado de cá, né? Só que eu estou querendo deixar esses dois juntinhos, certo? Esses dois juntinhos, entendeu? Deixei esses dois caras juntinhos, tá? Então, vou colocar aqui os dois caras juntinhos, M vezes C, estou deixando eles juntinhos, e vou passar esse cara para cá, para baixo, dividindo. Então, vai ficar o quê? Quantidade de calor, que é dado em caloria, pela variação de temperatura. Tá? Então, essa multiplicação,
Eu só quero saber quantas calorias eu preciso para mudar a temperatura. Quantas calorias eu preciso para mudar a temperatura. Não importa se são 10 gramas de ferro ou 1 grama de água, porque eles são equivalentes. A quantidade de calor que eu vou gastar para subir 1 grau Celsius, nos dois são iguais, entendeu? A gente chama isso de equivalente em água, tá? Ou seja, 10 gramas de ferro é equivalente a 1 grama de água. É equivalente por quê? Porque se eu pegar 1 grama de água, a dificuldade de eu aquecer é 1 caloria para subir 1 grau Celsius. Se eu pegar 10 gramas de ferro, a dificuldade de aquecer é 1 caloria para 1 grau Celsius. É a mesma coisa, entendeu? Então, a essa conta aqui, eu vou chamar esse M vezes C, eu vou chamar de capacidade térmica. Então, veja só, capacidade térmica. Capacidade térmica vai ser essa multiplicação, M vezes C, entendeu? Então, esse M vezes C, eu juntei esses dois caras, num cara só, eu vou chamar de capacidade térmica. Aí é um Czão grande, tá? Essa capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Então, dois caras diferentes podem ter a mesma capacidade térmica. Portanto, que eu adequo a massa com o seu calor específico. Cada um tem o seu próprio calor específico. Mas como o ferro aqui, por exemplo, o calor específico do ferro é menor do que o da água. 10 vezes menor. Mas se você bota 10 vezes mais quantidade de ferro, a dificuldade de aquecer o ferro vai ficar a mesma de aquecer a água, entendeu? Então aqui, a capacidade térmica, eu posso exprimir tanto como M vezes C, ou a variação a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura, eu posso chamar essa formulinha aqui, capacidade térmica, eu posso dizer que é a massa vezes o calor específico. Como eu posso dizer que a capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura. Acabou. Isso é que se chama capacidade térmica. Agora, por que danado esse nome está errado? Tá? Fisicamente está errado. Por que danado? E ainda por que a gente conserva esse nome? Tá? Isso é um problema histórico, entendeu? Porque capacidade térmica dá a noção de... Capacidade é uma piscina, tem a capacidade de você botar 100 mil litros, a outra piscina é maior, 200 mil litros, a outra tem a capacidade só de 1.000 litros e tal. Então, capacidade térmica, a relação, vou dar um print e vou botar lá no grupo. E vou ver se tem alguém querendo entrar. Capacidade térmica é a relação entre... não é a quantidade de capacidade de calor, nem coisa nenhuma. A capacidade térmica, esse nome está errado, porque a capacidade térmica é uma característica simplesmente que relaciona quanto calor você precisa para mudar a temperatura. Não importa se é 10 gramas de ferro e 1 grama de água, os dois têm a mesma capacidade térmica, ou seja, tem a mesma dificuldade de ser aquecido ou não. Então, capacidade térmica devia ser dificuldade de ser aquecido ou não. Tá? Então, vamos colocar um exemplo, tá certo? Que eu comecei a colocar na aula passada. Vamos colocar um exemplo de uma garrafa térmica. E eu vou perguntar para vocês, porque eu quero que vocês raciocinem comigo, tá? Aqui está muito mal desenhada, por sinal. Não, o intuito não é desenhar bem desenhada a garrafa térmica, mas aqui está a garrafa térmica.
Bem, eu disse que ia ser mal desenhado, então vai ficar mal desenhado mesmo. Aqui está a garrafa térmica, tá? Muito bem. Como é que é formada a garrafa térmica, tá? Então eu vou fazer pelo exagero aqui, tá? Vou exagerar. Você tem uma boca aqui, aí você tem um invólucro aqui dentro, onde vai caber o líquido. Quais são os três meios de propagação de calor? Convecção, que é o ar frio desce e o ar quente sobe, ou a água também, tem que ser no meio líquido, tá? No meio fluido, tá? A água quente sobe, enquanto que a água fria desce e fica lá circulando. Então tem esse meio de propagação de calor, que é as correntes de convecção, que é utilizado pelos caras que pulam de asa delta, é utilizado pelos urubus. Os urubus vão pegando as térmicas e ficam lá só com as asinhas abertas, não precisa bater asa nem nada para subir. Porque eles vão subindo pelas térmicas, você já tem noção disso, né? A outra é por condução, que também tem que ter um meio material, porque aqui tem que ter um meio material, pode ser um fluido, pode ser ar ou água, né? Condução tem que ter um meio material. Normalmente a gente associa condução a um pedaço de ferro, um garfo, um negócio. Na hora que você bota o fogo aqui, uma molécula agita outra, até que por condução ele chega, o calor ou a temperatura aumenta na sua mão. Aqui está a sua mãozinha, bem desenhada por sinal. Eu sou igual a Hitler, eu ia ser desenhista, mas desisti. E aqui você tem radiação, que eu estou botando em vermelho, tá? Radiação, que inclusive eu fui no médico ontem. Meu filho estava com febre, com dor de garganta, com um monte de problema. Aí eu fui na UPA, cheguei na UPA lá, a menina que atende, primeiro você passa por uma triagem, né? A menina que atende mirou na mão dele, deu 35 graus Celsius. Aí eu disse, com licença, peguei o medidor e disse, meu filho, abra a boca. Aí ele abriu a boca, eu mirei dentro da boca dele, deu 37,8. Ou seja, na verdade ele estava com 38 de febre. Aquele medidor na mão não serve de absolutamente nada, por isso que ninguém é parado no shopping, né? Por quê? Porque ele mede a radiação térmica. Na mão você está suando a mão. Se você tiver com febre, sua mão fica fria, porque se você tiver com febre, você começa a suar. Ainda mais se estiver andando, fazendo esforço. Aí o ar começa a evaporar. Começa a evaporar, o que acontece? Você fica frio naquela região, né? Aí quando eu cheguei lá para ser atendido e tal, aí ele viu que estava com 37,8, na realidade estava com 38 graus de febre. Então onde é que você deve medir a sua temperatura? Esses termômetros rápidos, não sei o quê, ainda mais com pessoas que não têm nenhum treinamento para utilizar, tem 3 regiões que você utiliza no termômetro, principalmente o termômetro, aquele termômetro de antigamente e tal, que é o termômetro capacitivo, aquele que você bota debaixo do braço. É dentro da boca, tá? Debaixo do braço ou de forma anal, ou seja, se for bebê, você pode botar na bunda mesmo do bebê e apertar a bunda do bebê, porque aí você pode tirar a temperatura de verdade do corpo dele, tá? Então, dentro da boca, você deixa lá na boca, até apitar lá e tal. Debaixo do braço já não é uma medida tão boa, mas ainda é boa, tá? Então, no ânus, que quando a pessoa é adulta, não precisa, né? A pessoa não vai ficar botando termômetro, porque a pessoa vem o próximo paciente, aí tem que escaldar o termômetro e tal. Então, quer dizer, veja, uma coisa simples, a maneira de transmissão de calor, que é como se fosse uma luz, só que você não enxerga, porque é pela radiação infravermelha, abaixo do vermelho. Mas foi assim que Deus resolveu transmitir o calor, por uma radiação abaixo do vermelho. É engraçado porque a energia é transmitida acima do violeta. Acima do ultravioleta, o ultravioleta, no caso, que é uma luz que você não vê, né? Luz que você não vê é ótimo, né? Porque luz você vê.
A ultravioleta, você vê até o violeta. Acima do violeta, está numa radiação acima, ela está na frequência acima da sua visão. É onde você transmite mais energia. Engraçado. Transmite mais energia. Sob forma de energia mesmo, de carregar, tirar próton, tirar elétrons do seu corpo, de dar câncer, esse tipo de coisa toda. Mas aquele calor que você sente na pele quando você bota a sua mão no sol, você sente por radiação. E atravessa o vácuo. É a única que atravessa o vácuo, né? Então, essa é por radiação, tá? É como se fosse uma luz, atravessa o vácuo. Então veja o seguinte, o que o cara faz? Para eliminar essa e essa, tá? O cara bota vácuo aqui. Então, toda essa região ele joga o vácuo. As garrafas térmicas bem boas mesmo, e você sabe que você pode trocar a garrafa térmica, né? Você bota água quente num dia, se a água quente não estiver quente no outro dia, você vai lá e troca. Você tem que trocar. Então aqui tem, aí você já matou dois tipos de propagação. A de convecção e a de condução, né? Bem, e para eliminar a radiação, o que você faz? Você coloca essa estrutura aqui dentro espelhada. Então você pode abrir uma garrafa térmica, você vai ver que ela é espelhada. Por que ela é espelhada? Se é bem caro você fazer uma estrutura espelhada aqui dentro. Ela é espelhada porque como a radiação se parece muito com a luz, tá? Tem as mesmas características da luz, ela bate aqui, aí reflete, bate aqui, aí reflete, bate aqui, reflete, bate aqui, reflete, bate aqui, reflete, bate aqui, reflete. Então, você eliminou as três formas de propagação de calor. Tá? Muito bem. Eu vou tirar essa parte aqui de dentro, porque eu vou querer desenhar um negócio aqui dentro. Tá? Então, veja o seguinte, agora vem a minha pergunta. Essa conversa todinha foi uma revisão da propagação e do funcionamento da garrafa térmica, né? Que pode ser muito bem uma questão de prova. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Pode ser muito bem a questão de prova, certo? E a prova vai ser online com vocês, tá? Depois eu vou dizer como é que vai ser a prova com vocês, tá? Muitos se preocupam muito com prova, né? E vocês não devem se preocupar com prova. Agora essa introdução todinha, que eu fiz uma revisão, é para perguntar um negócio para vocês, tá? Você enche de água, aqui está cheio de água, você pega a garrafa térmica e encheu de água, tá? E vamos supor que essa água esteja 100 graus Celsius, tá certo? E a garrafa térmica, inicialmente, tá? Inicialmente. Vou botar aqui, inicial. Sim. E esse cara aqui, veja, a temperatura ambiente. Ou seja, inicial, essa parede espelhada, inicialmente, está com a temperatura ambiente, sei lá, 27 graus Celsius. Ora, lógico que enquanto essa água não entrar em equilíbrio térmico com as paredes da garrafa térmica, essa temperatura da água vai descer e as paredes da garrafa térmica vai subir. Não tem como a gente quebrar essa lei da termodinâmica, não tem. O corpo de maior temperatura passa calor para o corpo de menor temperatura até que haja um equilíbrio térmico, não é isso? Isso sem aquela discussão toda, que eu não quero entrar naquele mérito daquela discussão toda, que ninguém sabe qual é que tem mais temperatura e tal, que foi só uma conversa mais para você. Mas, concorda, eles vão ter que entrar. Lógico que concorda que você quer que esse cara baixe pouco a temperatura, aqui eu vou botar a final, tá? O que está a 100 graus Celsius, você quer que baixe pouco a temperatura, ou seja, a variação você quer que seja mínima, né? Se a variação de água, você quer que seja mínima a temperatura, porque você quer que ela fique quente, não é isso? Então vamos botar que a final, tá? Que a final
seja 99 graus Celsius. Tá? E baixar, ela vai ter que baixar. Baixar, ela vai ter que baixar. Ora, esse cara inicialmente estava a 27, né? E, obviamente, o final dele tem que ser igual ao final desse, concorda? Porque ele não tem que entrar em equilíbrio térmico. O final dele vai ser 99 graus Celsius, tá certo? Entrou em equilíbrio térmico, né? Então, veja só, pensa comigo. A minha pergunta para você, eu vou fazer uma pergunta provocativa, porque eu sei que você vai ter dificuldade de responder, tá? Mas depois com a explicação você vai entender, tá? Mas eu vou fazer a provocação só para fazer a provocação, porque é contra-intuitivo, tá? É contra-intuitivo. Normalmente a pessoa responde errado, tá? É contra-intuitivo. Você quer que a garrafa térmica, tá? Então vou escrever aqui. Você quer que a garrafa térmica, a garrafa, tá? A garrafa térmica tem a capacidade térmica alta, ou você quer que a capacidade térmica da garrafa térmica seja tenha a capacidade térmica baixa. O que é a capacidade térmica? Eu já falei que esse nome está errado, né? É a dificuldade de você aquecer ou não, né? Ou seja, quantas calorias você precisa para variar a temperatura, né? Então, em vez de capacidade térmica, que é o nome cientificamente errado, mas é utilizado em tudo quanto é livro, então a gente tem que se acostumar com a infelicidade dos cientistas anteriores que deixaram a gente se acostumar com o nome errado. Então eu vou ver só, em vez de colocar o nome capacidade térmica, que talvez você não saiba, pensa agora, pensa sobre, não precisa responder não. Eu vou perguntar de duas formas, tá? Eu vou perguntar da forma contra-intuitiva e eu vou perguntar da forma intuitiva, tá? Você quer que a capacidade térmica da garrafa térmica seja alta, seja uma grande capacidade térmica, ou seja baixa, da garrafa térmica, seja baixa. Então só pensa, alta ou baixa, 50% de chance de acertar se for um chute, né? Só pensa. Agora eu vou fazer a mesma pergunta trocando a palavra que está errada fisicamente. Eu vou trocar para dificuldade de mudar de temperatura. Dificuldade de aquecer. Você quer que a dificuldade, a garrafa térmica, tenha uma grande dificuldade de mudar de temperatura, ou você quer que a garrafa térmica tenha uma baixa dificuldade de mudar de temperatura? Então eu quero saber o seguinte, o que é que você acha? A garrafa térmica é o reservatório que vai manter esse líquido quente. Você quer, aí eu vou perguntar da maneira que é mais intuitiva, que é mais correta, tá? Que é a dificuldade. Você quer que ela seja fácil de chegar a 99 graus Celsius, seja fácil de aquecer, ou seja, ela é fácil, então ela não é difícil. Então, é essa daqui, né? A dificuldade é baixa, ou seja, então a capacidade térmica é baixa, né? Esse nome está errado porque é contraintuitivo. Mas você quer que seja baixa dificuldade de aquecer a garrafa térmica, ou você acha que ela deve ter uma grande dificuldade de aquecer, ou seja, ela tem uma alta capacidade térmica, que é o nome contraintuitivo. Você quer que ela seja muito difícil de chegar a 99 graus Celsius, muito difícil, alto, é muito difícil, muito difícil de mudar a temperatura. Difícil. Ou seja, pouco difícil. Ou fácil, né? Bota fácil, né? Seja fácil mudar a temperatura. Aqui é mudança de temperatura, então aqui é fácil. Então eu gostaria que vocês respondessem, eu vou ver aqui,
Deixa eu ver se tem alguém querendo falar comigo, alguma coisa aqui. Tá, tem gente aí falando só que está sem internet. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem ninguém querendo entrar. Então, eu gostaria que vocês respondessem alta ou baixa, só alta ou baixa. Se pudesse botar em caps lock, bote em caps lock. Quem acha que a... Vou fazer as duas perguntas. Quem acha que a capacidade térmica da garrafa térmica deve ser alta, bota alta. Quem acha que a capacidade térmica da garrafa térmica deve ser baixa, bota baixa. Agora, antes de você colocar, deixa eu fazer a pergunta de outra forma. Quem acha que a dificuldade, eu estou usando, é a mesma coisa, tá? Capacidade térmica e dificuldade é a mesma coisa. Só que capacidade térmica é o nome errado, tá? E dificuldade é o nome mais apropriado. Quem acha que a dificuldade de mudar de temperatura da capacidade térmica seja grande, seja muito difícil de mudar a temperatura, bota alta. Quem acha que a dificuldade da garrafa térmica deve ser baixa, ou seja, deve ser fácil mudar a temperatura dela, bota baixa. Então eu gostaria que vocês colocassem alta ou baixa. Vamos lá, quem é que ganha? Alta, alta. Alta está ganhando. Baixa, só temos um voto para baixa. A maioria é alta. A maioria é alta. A maioria é alta, só temos uma baixa. Duas baixas. Duas baixas. Três baixas. E o restante tudo alta, alta, baixa. E duas baixas agora no final. Beleza. Tudo bem. Tá. Obrigado, gente, pela participação. Aí agora eu vou tentar explicar, tá? Só um minutinho que eu tenho que tomar um pouco d'água. Emily. Ah, não, tem água aqui. Tem água aqui. Realmente é contraintuitivo, então, por isso que todo mundo botou alta, tá? Não é que eu queira que você erre, não, tá? Eu quero que a intuição é vocês colocarem errado mesmo, porque é um conceito meio difícil de a gente explicar. Eu vou tentar explicar agora, tá? Veja o seguinte. O que é capacidade térmica ou a dificuldade que eu estou chamando? É a quantidade de calor para variar a temperatura, não é isso? É isso daqui que eu estou chamando de capacidade térmica, né? Pensa comigo. Se a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura da garrafa térmica for muito alta, significa que ela precisa de muito calor para chegar em equilíbrio térmico com a água. Então, vê, em vez de ela entrar em equilíbrio térmico a 99 graus Celsius, como ela vai precisar de muito calor para variar a temperatura, ela vai ter que variar a temperatura, mas ela vai pegar muito calor. Porque a maioria colocou que a capacidade térmica foi alta, né? Mas eu entendo porque você botou alta, porque você quer que conserve o líquido com a temperatura alta, né? Mas a pergunta não é essa, a questão não é essa. É quanto calor ela vai roubar da água, entendeu? Quanto calor ela vai roubar da água para chegar na temperatura de equilíbrio, entendeu? Se ela vai roubar muito calor, se o calor for muito alto, está um quezão aqui bem grande. Ora, se eu vou roubar muito calor da água, significa que essa temperatura final da água vai lá para baixo, concorda? Então, essa temperatura final da água vai chegar em 50 graus Celsius, enquanto que a garrafa térmica vai subir de 27, porque ela é altíssima capacidade térmica. Ela precisa de muito calor, ela não muda de temperatura nem a pau. Ela não muda de temperatura. Eita, passou a hora de fazer a chamada. Eu vou fazer a chamada no final, tá, gente? Eu vou fazer duas questões com vocês ainda. Quero ver se vocês entendem agora o conceito, tá? Vê, ela precisa de muito calor para mudar a temperatura. Ela é difícil de mudar a temperatura. Ela é muito difícil de mudar a temperatura.
Se ela é muito difícil de mudar a temperatura, significa que para mudar a temperatura dela é um saco. Então ela passa de 27 para 50 e olhe lá. Porque ela diz, não, meu filho, eu não vou mudar minha temperatura nem a pau, eu preciso de muita energia para mudar a temperatura. Entendeu? Então o que acontece? A temperatura de equilíbrio final seria menor, porque ela roubaria o calor todo da água, porque ela é muito difícil. Ela é difícil, por isso a palavra difícil é a palavra mais apropriada do que a capacidade térmica. Ela é muito difícil. Se ela é muito difícil, ela precisa de muito calor para variar a temperatura. Capacidade térmica lá em cima. Ela precisa de muito calor para variar a temperatura. Precisa de muita energia para variar a temperatura. Você não quer isso. Você não quer isso. O que é que você quer? Você quer que ela, com um pouquinho de calor de nada, já chegue no equilíbrio. Você quer que o equilíbrio seja de 99 graus Celsius. Então, ó, com a porcariazinha de energia, ela já varia a temperatura. Então, você quer que pouca energia, ela já varia a temperatura. Então, você quer uma capacidade térmica baixa, entendeu? Porque com pouquinho calor, ela já varia muito a temperatura. A garrafa térmica entra em equilíbrio térmico com a água, entendeu? Então, ó, com pouquinho calor que ela roubou da água, ela já chega na temperatura. E se ela for um calorímetro, ou seja, um reservatório que não vai interferir, ela vai ter capacidade térmica desprezível. O que é que significa capacidade térmica desprezível? Desculpa, gente. Eu estou meio analfabeto hoje. Desprezível. O que é que significa capacidade térmica desprezível? Significa que a capacidade térmica é zero. Se a capacidade térmica dela fosse zero, o que acontece? Você botava água a 100 graus Celsius e ela, como não precisa de calor para esquentar, ela no instante chegava também a 100 graus Celsius, entendeu? Isso seria a capacidade térmica desprezível, entendeu? Você quer que seja o menor possível a dificuldade de esquentar a garrafa térmica. Ela mantém o líquido quente, não é porque o recipiente é difícil de mudar a temperatura. Ela mantém o líquido quente porque você eliminou as 3 formas de propagação de calor. Então, embora ela seja fácil de aquecer, porque você quer que ela não influencie na água, então ela tem que ser rápido, ela tem que aumentar a temperatura rapidamente, tá? Ela não joga o calor para fora da água, ela não diminui a temperatura da água, porque você cortou as 3 formas de propagação do calor, entendeu? Então você quer que ela aqueça facilmente, você quer que ela tenha capacidade térmica desprezível, você quer que ela tenha pouca dificuldade, seja fácil de aquecer, ela tenha pouca dificuldade de aquecer. Ou seja, consequentemente, você quer que a capacidade térmica dela seja baixa. Por quê? Porque você não quer roubar calor para mudar a temperatura. Porque se você roubar o calor da água, o que vai acontecer com a temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio vai ser 50 graus, em vez de ser 99, entendeu? E se você não roubar nada, se for desprezível, aí ela vai ficar com 100 graus Celsius, que é a mesma temperatura da água. Então a água vai ficar de boa aqui a 100 graus Celsius, beleza? Tá? Então, o que é, filhinha? Peraí, só um minutinho, gente. Só um momento. Diga, meu amor. Desculpa aí, gente. Eu vou dar um print nessa tela antes que fique mais bagunçado do que tá.
E eu vou perguntar agora se você entendeu por que é baixa. Aí eu gostaria só que você botasse sim ou não. Por que, que ela tem que ser baixa, entendeu? Um sim, sim, dois sims, dois anos, sim, 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 beleza? Beleza, então eu fico feliz. Por quê? Porque esse conceito é contraintuitivo, tá? Agora, eu vou dar um contra-exemplo para vocês, tá? Vou dar um contra-exemplo para vocês, tá certo? Eu vou dar um contra-exemplo para vocês, tá? Então, deixa eu voltar lá e vou dar um contra-exemplo para vocês. Vou fazer a pergunta, eu vou dar um contra-exemplo, eu estou dando a dica, né? Mas eu vou fazer um contra-exemplo para vocês, tá? Vamos supor que vocês têm idade para tomar cerveja. Isso é uma provocação, né? Vamos supor que você tem idade para tomar cerveja, tá? E vamos supor que você comprou muita cerveja em lata, tá? A cerveja não botar cerveja não, botar Coca-Cola, né? Para mim é cerveja, para vocês é Coca-Cola, Fanta, suquinho de uva. Vocês são. Eu só comecei a beber com 23 anos, também não parei mais, né? Não sou um bom exemplo, tá? Eu engordei muito. Vê só, você tem um recipiente de isopor. Estou botando um contra-exemplo agora, tá? Você tem um recipiente de isopor aqui, tá? Esse recipiente está misturado com gelo e água. Deixa eu botar. A água normalmente é azul, né? Deixa eu botar azul. Você tem aqui gelo, tá? Você tem um monte de pedrinha de gelo. O gelo é menos denso do que a água, então o gelo flutua. Mas você tem tanto gelo que está amontoado aqui de gelo, tá? Então você tem aqui um pouquinho de água. Vou botar aqui, está mal desenhado. Água com gelo. Se você botar sal, o ponto de fusão, se você botar sal, o ponto de fusão, e você botar álcool também, se você botar álcool e sal, você no instante gela, porque o álcool evapora, aí rouba o calor da água. E você vai ter, e botar sal, aí você vai ter água no estado líquido e abaixo de 0 graus Celsius, porque você encheu de sal, tá? E com álcool também. Aí você bota álcool que aí evapora. O álcool evapora. Então diminui a temperatura da água, tá? Isso aqui é quem quiser fazer uma. Congela uma Coca-Cola de 2 litros em 5 minutos, tá? Você bota álcool, porque o álcool evapora e tira o calor. E você bota sal também, tá? Então a temperatura da água fica, sei lá, menos 10 graus Celsius. Bota menos 5. Menos 5 graus Celsius. Só que ela fica rodeando qualquer coisa que você colocar aqui dentro, tá? Então vamos supor que você quer esfriar, você bota uma latinha de, no caso de vocês, né? Isso é uma provocação, né? No caso de vocês botam Coca-Cola, no meu caso eu boto a cerveja bem gelada não, natural, mas aqui está em lata porque ela é mais fácil de propagar o calor, né? Você bota em garrafa, ela vai demorar um pouco, tá? Porque a garrafa é má condutora, o vidro é mau condutor de calor. Normalmente os metais são bons condutores de calor, né? Então você bota uma cerveja em lata, tá certo? Veja o seguinte, a minha pergunta para vocês, provocativa também, porque é contra-intuitivo. Você quer que o recipiente de água, tenha o recipiente, tá? Eu quero saber, a pergunta é, o recipiente tem uma capacidade térmica alta ou uma capacidade. Não responda, não pense ainda, deixa eu concluir, tá? Ou uma capacidade térmica baixa. Vou perguntar de outra maneira que é mais intuitiva. Você quer que o recipiente seja difícil de mudar a temperatura, muito difícil, alto, ou seja fácil de mudar a temperatura? Você quer que o recipiente, essa água com gelo aqui,
seja fácil de mudar a temperatura ou seja difícil de mudar a temperatura, tá? Então, eu só quero que você diga, se você quer que seja fácil de mudar, então é baixo, baixa capacidade térmica. É fácil de mudar o reservatório, tá? Quem está acolhendo a cerveja ou o guaraná. Eu quero perguntar a você o seguinte, se você acha que ele deve ser fácil, essa água que está aqui dentro, essa água daqui dentro. Vou botar outra cor aqui só para virar água, né? Essa água que está cercando essa água. Que saco. Desculpa, gente. Essa água que está cercando a cerveja. Tá? Essa água aqui. Você quer que seja fácil ela mudar a temperatura ou que seja difícil de mudar a temperatura? Fácil é baixa. Fácil é baixa. Baixa capacidade térmica ou baixa dificuldade. Baixa dificuldade. Ou quer que ela seja alta dificuldade. Ou seja, você quer que ela seja difícil de mudar a temperatura. Difícil, muito difícil, capacidade térmica alta. Então, eu quero saber se o invólucro, o líquido que está cercando, você quer que seja difícil de mudar a temperatura, então você bota alta. Se você acha que deve ser fácil, o recipiente, o invólucro, a água, que está aqui geladinha e tal, seja fácil de mudar a temperatura, você baixa. Então, eu gostaria de ver agora a votação de vocês. Alta para ser difícil e baixa para ser fácil. Alta. Professor, licença. Pois não. A aluna Larissa Vitória, de segundo ano C, ela está com problema na internet, porém eu falei a ela sobre o Conecta Aí, que tem como ela assistir. Mas para isso, sim, eu preciso colocar o link dessa aula no Classroom. Tem como? Tem. Ok, obrigado. De nada. Ela, qual é a turma dela? C. Pronto, avisa ela que o link está no mural. O link está no mural. Tá? Ok, obrigado. Nada. Bem, maioria botou alta, né? Maioria botou alta, temos uma baixa aqui. Bem, agora misturou com as outras também. Daqui a pouco a gente está terminando a aula. Deixa eu terminar. Fico feliz que a maioria botou alta. Realmente, você quer que... Como você quer que essa temperatura não mude? Pensa comigo. Você quer que essa temperatura não mude, não é isso? Você quer que ela não mude a temperatura da água que envolve a cerveja. Você quer botar 50 cervejas, mas quer que essa água fique a menos 5 graus Celsius. Né? A água você não quer que mude a temperatura, não. A cerveja você quer que mude. A cerveja você quer que ela seja fácil de mudar a temperatura. Mas a água que está envolvendo ela, você não quer, né? Porque senão ela no instante aumenta a temperatura, fica na mesma temperatura da cerveja, o que acontece? Ou do refrigerante, o que acontece? Você não vai fazer nada, né? Então, nesse caso aqui, você quer que ela seja a quantidade de calor, para variar essa temperatura, você quer que seja muito grande. Certo? Eu estou falando do recipiente, não estou falando da cerveja. A cerveja não. A cerveja você quer que ela mude temperatura bem grande. Então a capacidade térmica, a dificuldade do recipiente mudar a temperatura, você quer que seja muito grande, entendeu? Nesse caso é um contra-exemplo do primeiro caso. Eu vou dar um print aqui. Deixa eu botar lá na... Certo? Então, veja o contra-exemplo. No caso da garrafa térmica, que a gente vai chamar de calorímetro, você quer que a capacidade térmica seja desprezível, porque você não quer interferir na temperatura da água, né? Do café que você botou aqui dentro. Você não quer interferir na temperatura do café que você botou aqui dentro. Aqui você quer interferir.
Porque você quer que a temperatura da cerveja mude, entendeu? A diferença? Aqui você não quer interferir. Então, calorímetro, capacidade térmica desprezível. Você não interfere. Aqui, você quer que a cerveja gele. Você quer que o Guaraná gele. Então, você quer interferir. Se você quer interferir, então você bota o reservatório com capacidade térmica altíssima para roubar todo o calor da cerveja sem mudar a temperatura, entendeu? Aqui não, você não quer roubar de jeito nenhum o calor da garrafa térmica. Beleza? Então, gente, tendo entendido isso, eu vou gravar essa aula aqui. Se alguém não entendeu, faz a pergunta na próxima aula, por gentileza, tá? Porque como teve poucas pessoas que erraram a segunda, quem errou, guarda a pergunta para a próxima aula, porque eu gostaria de explicar pelo menos umas duas questões resolvidas para a gente poder finalizar a aula, tá? E quem teve problema de entrar na internet, quando eu fizer a chamada, daqui a 5 minutos eu estou fazendo a chamada. Aí você coloca o nome da pessoa e coloca a história para eu botar a falta justificada lá, tá? Vamos lá, vamos pensar junto comigo aqui. 2 pedaços de ferro, um de 1 quilo e um de 3 quilos. Receberão a mesma quantidade iguais de calor. Qual dos dois sofrerá maior variação de temperatura? Suponha que o estado de ferro não se altere. Ora, vocês sabem, né? Eu confio que vocês saibam. Você tem a mesma massa de ferro. A mesma massa de ferro, não. Você tem massas diferentes de ferro. Massa 1 e massa 2. Você tem massas diferentes de ferro, né? Poxa vida. Gente, eu vou pedir para vocês, de cabeça, tá? Não olha a resposta, não. Não olha a resposta, não, tá? Deixa eu cortar a resposta aqui para vocês não lerem a resposta, tá? Deixa eu tirar a resposta daqui. Vamos lá, você tem 2 pedaços de ferro, tá? Um de 1 quilograma e outro de 3 quilogramas. Ele pergunta, você bota a mesma quantidade de calor em 1 quilograma e a mesma quantidade de calor em 3 quilogramas, tá? Ele pergunta qual dos dois sofrerá maior variação de calor. Então, eu gostaria que vocês colocassem 1 ou 2, só isso, 1 ou 2. 1 ou 2. Quer achar que é 1? 1 tem 1 quilograma, vai receber a mesma quantidade de calor. Os dois vão receber a mesma quantidade de calor. Um tem 1 quilograma e o outro tem 2 quilogramas. Recebendo a mesma quantidade de calor, qual dos dois vai variar mais a temperatura? Estou vendo que vários colocaram 2 aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Participa mais da aula. Participa mais da aula agora. Aí já está finalizando. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O que você acha? Um tem 1, eu vou voltar para lá. Um tem 1 quilograma. Você joga a mesma quantidade de calor, o outro tem 3 quilogramas. Pensa em água. Você bota 1 quilograma de água no fogo, bota 3 quilogramas de água no fogo, tá? E bota o mesmo calor, bota o mesmo foguinho nos dois. Qual dos dois vai pegar maior temperatura? 1 ou 2? Quem respondeu, quiser mudar, pode mudar. 1 ou 2? Quem vai variar mais a temperatura? Bora lá, gente. Participa aí. Tá no final, daqui a pouco eu vou fazer a chamada. Tô com pouca gente participando. Quero mais gente participando. A maioria agora colocou 1. Teve gente que mudou de ideia. Deixa eu ver. Gustavo. Gustavo. Gustavo ainda pensa que é 2.
Gustavo e Rayane. Deixa eu ver se a Rayane mudou de ideia. A Rayane mudou. Beleza. E o Gustavo? Gustavo ainda acha que era 2, Gustavo? Gustavo Brito. Ainda acha que é 2? Ainda acha que é 2? Tá bom. Então, deixa eu dissuadir Gustavo, tá? Veja o seguinte, Gustavo. Pensa comigo, tá? Você tem... Vamos botar, em vez de ferro, vou botar água, só para... Que é a mesma coisa, tá? Se eu botar água. Aqui, desculpa. Eu vou exagerar, tá? Vou exagerar. Aqui você bota 1 quilo de água, tá? A água tem massa, então eu não posso dizer que tem 1 quilo. E aqui você bota 3 quilos de água. Estou exagerando, tá? Estou exagerando. Todas as duas você bota a mesma quantidade de fogo. Então, você bota no fogo por 1 minuto, tá? 1 minuto. Por 5 minutos. Bota no fogo por 5 minutos. Qual dos dois você acha que vai variar mais a temperatura? Você bota no mesmo fogo, tá? Mesmo fogo, durante o mesmo tempo. Tá? 3 quilos, 3 vezes mais quantidade de água, e o outro 3 vezes menos, né? Qual que você acha que vai variar mais a temperatura? Então, esse daqui dá para você saber intuitivamente, porque você sabe que a água, quanto menos água, mais fácil ela é de esquentar, não é isso? Quanto menos água, mais fácil ela é de esquentar, concorda? Então, veja só, você pode pensar na capacidade térmica como sendo a quantidade de calor pela variação de temperatura. Você pode pensar na capacidade térmica como a quantidade de calor. Eu vou fazer a chamada já já, tá, gente? Deixa eu só finalizar. Se continuar, Jorge, a dúvida a gente continua na próxima aula. Mas também você pode pensar na capacidade térmica como massa vezes o calor específico. Você pode pensar também em capacidade térmica como massa vezes o calor específico. Tá? Então, vê, se esse cara tem mais massa do que esse, e é o mesmo material, ele tem o mesmo calor... Desculpa. Esse daqui tem menos massa, e os dois têm mesmo calor específico, significa que esse daqui é mais fácil de aquecer do que esse daqui, que é mais difícil de aquecer, entendeu? Por isso que difícil de aquecer ou fácil de aquecer seriam palavras melhores do que capacidade térmica. Eu vou ter que finalizar a aula, deixa eu só colocar esse... E, Jorge, se continuar na dúvida, a gente tira a próxima aula, tá? Só eu vou precisar de fazer a chamada com vocês agora. Então podem... Ah, entendeu? Beleza, Gustavo, valeu então. Então, gente, coloquem, por favor, o nome e turma agora para eu filmar. E assim que vocês forem colocando, quem quiser sair, pode sair, tá? Eu agradeço demais. A gente teve metade da turma presente, então, depois que você colocar o seu nome, se você quiser sair, porque eu vou finalizar. Vou deixar gravando, porque eu tenho que gravar mesmo para ter gravado a chamada. E quem teve aquele problema de ligação com a internet, se tiver ainda, explica para mim, que aí eu vou dar a falta justificada. E obrigado demais, vocês estão sendo excelentes alunos, tá? Porque esse conceito não é simples de entender, não. Vocês viram que foi contra-intuitivo, né? Foi contra-intuitivo, né? E você vê que cientista pode ser idiota. Porque botou o nome capacidade térmica, você viu que não tem nada a ver o nome capacidade térmica? Tem nada a ver. Dificuldade seria a melhor palavra. Dificuldade de aquecer, facilidade de aquecer, tá? Mais alguém falta assinar a lista chamada? Todo mundo assinou? Posso fechar a live, gente? Eu vou fechar a gravação primeiro, hein? Porque de vez em quando eu esqueço de fechar a gravação. E daqui a pouco vou disponibilizar na internet, tá? No YouTube. Veja aí, gente, se tem mais gente aí que falta assinar ou justificar a falta.
E obrigado pessoal por ter participado da aula. Gostei da participação de vocês. Obrigado mesmo pela participação de vocês, tá? E é assim que aprende física, tá? É entendendo, tá? Você entendendo, você nunca mais esquece. Mas se você decorar, aí, meu amigo, lasca. E fica chato, física fica chato. Legal é você decorar. Decorar, você entender. O Guilherme, você botou 2 nomes, o Evelyn Nicole. Por quê? Ô filha, se quiser, gente, eu estou me despedindo da live de vocês, tá? Deixa eu interromper a gravação agora. Vou interromper, tá?